Queria reiterar que o professor Wagner Marques falou anteriormente que essa sessão está sendo gravada, né, e a gente contou com o acesso posterior de algumas pessoas, então eu só estou aqui relembrando e reiterando. A gravação síncrona de um momento, ela é como a teoria da computação, do pensamento em redundância, dos processos em redundância, na verdade. Eu acho que o compartilhamento não está correto, né? O senhor já começou a compartilhar a tela? Sim, tinha começado. Mas eu estou acompanhando aqui no smartphone e não... Certo. Por aqui eu só vejo os participantes. Ok. Estou compartilhando de novo. Agora eu vejo um C no centro da tela. Em circle, em forma circular. Então isso dá conteúdo. Certo, pode apresentar, não posso? Sobre as lentes? Não, pode ficar tranquilo, eu estou acompanhando pelo smartphone também. Sim, desculpa. Pode. Sem problemas. Então a gente vai agora para o próximo palestrante, professor Wagner Marques. Sob as lentes da neurociência, emerge o multinumeramento. Incrível. Perdão. Tudo bem. Gente, eu vou tentar ser sucinto, tentar falar em 15 minutos sobre um pouco desse trabalho aí, sobre o multinumeramento, que é uma categoria que eu estou trazendo para vocês, que acredito que a maior parte talvez não conheça. E é uma categoria que a gente criou, que a gente vem cunhando já há algum tempo, que ela vem alicerçada na neurociência. Tá? O que me motiva para esse tipo de investigação? É porque um belo dia, uma questão de prova... Licença, é justamente o que te motiva essa problemática. Justamente. Na hora que um aluno deveria dimensionar uma barra que teria que suportar 48 toneladas, ele encontrou como resposta um diâmetro de 0,45 centímetros, ou seja, 4,5 milímetros, e apresentou como resposta. Então, aquilo ali, eu já vinha pensando muito nisso, mas aquilo ali me motivou mais ainda. Por quê? Porque a gente começa a pensar, será que eu não devo trazer? E aí eu vou lá ao encontro das palavras da Thelma, e agora sabendo dessa questão da ansiedade matemática, o que eu posso fazer para minimizar essas dificuldades? Será que eu não posso trazer elementos do cotidiano para que os alunos possam perceber melhor? Porque quando fala disso, a gente tem 48 toneladas para comparar com 4,5 milímetros, eu trago um automóvel que pesa em torno de 1,2 toneladas, ou seja, 1.200 quilos, e para 4,5 milímetros, eu trago lá o arame farpado, aqueles 2 fiozinhos do meio, se eu somar os dois, vai dar em torno de 4,5 milímetros. Para eu ter 48 toneladas, eu preciso de 40 carros. Será que alguém consegue 40 carros suspensos com um fio de arame farpado? Não consegue. Então, pensando em coisas do cotidiano, a gente veio investigar 140 carros, ou seja, 15, 20, 25, 20, 25. Certo dia, um estudante, ao dimensionar uma barra metálica que deveria suportar uma carga de 48 toneladas. Então, quem deve suportar essa carga de 48 toneladas? Certo dia, um estudante, ao dimensionar uma barra metálica que deveria suportar uma carga de 48 toneladas. Nossa, vocês já imaginaram uma barra metálica que deveria suportar uma carga de 48 toneladas? Nossa, cara. É muita ação e reação aí envolvida entre gravidade, peso e força. Imagina levar uma barra de 48 toneladas para o espaço. Será que seria pesado desse jeito? Mas vamos pensar mais internamente na Terra. Será que se essa barra tivesse um material como grafeno, por exemplo, ela não conseguiria segurar? Então, as variáveis são dinâmicas de um contexto, E a metodologia que eu utilizo para fazer o meu trabalho é justamente da maiêutica socrática,
E segundo o exemplo dado pelo professor Wagner Marques. Um automóvel que pesa em torno de 1,2 toneladas, ou seja, 1.200 quilos, e para 4,5 milímetros, eu trago lá o arame farpado, aqueles 2 fiozinhos do meio, se eu somar os dois, vai dar em torno de 4,5 milímetros. Para eu ter 48 toneladas, eu preciso de 40 carros. Será que alguém consegue 40 carros suspensos com um fio de arame farpado? Não consegue. Então, pensando em coisas do cotidiano, a gente veio investigar múltiplas formas de numeramento, ou seja, como é que a gente trabalha com números, né, de modo, numa perspectiva de inserção social, ou seja, de entrar em algum tipo de cotidiano, de fazer parte do cotidiano. Então, primeiro a gente foi olhar para a parte das linguagens, para a língua portuguesa, como é que a coisa acontece na língua portuguesa. Então, a gente entende que existe, dentro da língua portuguesa, algumas divisões também, alguns aspectos que definem o tipo de comunicação, como essa placa, por exemplo. Essa placa é uma placa que ela tem um símbolo, que é uma letra, né, e que não necessariamente a pessoa precisa ser alfabetizada para conhecer esse símbolo. Vários caminhoneiros podem não ser alfabetizados. Descrição da placa é símbolo, um é centrado, preto, numa forma vermelha, de 3 pixels, né, no caso da imagem. Alfabetizados e conhecem o símbolo. Esse símbolo significa estacionamento permitido. Então, nesses casos, a gente diz que a pessoa ela é letrada, ela tem um letramento. E aí, dentro ainda, né, de toda essa questão da linguística, a gente tem o texto por si só, que representa, né, o domínio, né, da escrita e da linguagem, que representa aí a nossa alfabetização. A gente tem, depois disso, hoje, pelos meios multimediáticos, né, a gente tem um texto diferente, a gente tem o que a gente chama de hipertexto, que é o que vem sinalizado nos sites, você abre aí o teu smartphone, você se depara com hipertexto. Então, dentro de toda essa lógica, né, houve, na área das linguagens, a criação do que eles chamam de multiletramento. Então, você tem a alfabetização por si só, né, que é o domínio da leitura e da escrita, você tem o letramento, que é quando você utiliza informações informações que são voltadas para a escrita, para a sua inserção num meio social, né, para uma prática social, e agora para uma nova prática que a gente precisa, graças, né, às tecnologias. E aí chamaram de multiletramento. A gente vem nessa mesma vertente. Então, a gente tem lá uma placa que tem uma informação numérica, o motorista de caminhão ele vai lidar com essa informação numérica e vai entender, ainda que ele, né, não domine a arte de fazer contas, então ele pode não saber a conta 2 mais 3, provavelmente ele sabe, mas é uma conta um pouco mais elaborada. E quando ele lê a placa, ele está inserido na prática de numeramento, e quando ele está fazendo a conta de alfabetização matemática, quando ele tem esse domínio, né, dos símbolos e das operações. Então, a partir daí, o que a gente pensou, o que a gente propôs? Então, a gente tem lá a alfabetização, aprendizado, domínio do sistema de codificação e decodificação com o uso de grafemas e fonemas, o letramento, como eu disse para vocês, né, que vai legitimar, né, a participação, né, alguma prática social, e o multiletramento, que há uma apropriação de múltiplas representações de letramento, principalmente por conta das tecnologias digitais. É claro que para eles, né, da área de multiletramento, não é só isso, tá? Vem também as questões de etnia, as questões de gênero, várias outras questões que estão dentro dessas de multiletramento, porque produzem culturas diferentes. Dentro da área da matemática, o que a gente pensou? A gente tem a alfabetização matemática, a partir do aprendizado da escrita matemática e domínio dessa linguagem, o numeramento, como a gente disse, né, são essas informações numéricas que nos levam a conseguir exercer alguma prática social, a participar de um determinado contexto, e aí a gente vem propor o multinumeramento, que é uma apropriação de múltiplas representações. Então, agora a gente não está falando só daquela plaquinha, a gente está pensando em múltiplas representações que ainda assim vão permitir, né, as práticas sociais. Bom, mas só isso não é o suficiente para que a gente cunhe o termo, para que a gente chegue nesse termo. O que a gente buscou? A gente buscou uma base teórica dentro da neurociência. Então, para a gente poder explicar um pouquinho de neurociência, né, eu mostro para vocês essa figura. É uma figura de um beco escuro, que tem um gato aí, né, à noite. Então, provavelmente alguém tem uma sensação com relação a essa figura. Então, eu vou aqui expor minha sensação. A sensação que eu tive foi como se eu estivesse lá no Arco do Teles, com essas lâmpadas incandescentes do século XVIII, que insistem em se manter na cidade, em detrimento das novas chamada LED, diodo emissor de luz, onde a economia é bem maior para o consumidor, onde o gasto eletrônico, o gasto que se dá devido a evita, né, que você perca a temperatura, porque o Joule, no caso
Tem muito jaula envolvido no uso de circuitos elétricos e eletrônicos. No caso de uma cidade inteligente, espera-se que os eletrônicos sejam única e exclusivamente dependentes de fontes autogeradoras de energia, como, por exemplo, a fotovoltaica e muitas outras que o Brasil dá exemplo aí de uso. Vai lá em Damasio, que é um neurocientista português, que a gente vem acompanhando, né, vem lendo sobre Damasio, e Damasio diz o seguinte, né, dentro da neurociência nós, né, indivíduos, nós somos um corpo propriamente dito e um cérebro, nós somos formados por isso. Esse corpo propriamente dito e o cérebro, eles são constituídos, eles operam de acordo com o self, que a gente chama de self central. No entanto, nós não somos só isso. Nós temos também a nossa parte visceral, né, que é a parte que funciona independente da... São as partes do fato. É o fato. O fato humano. O que é o fato humano? As vísceras. O que são as vísceras como símbolo? Depende da cultura e do tempo. Se fosse uns anos atrás, né? Na nossa saudosa Latina América, nos templos de Maia, Buda, onde os deuses naturais do rio, da água, do trovão, eram exaltados. Vale a pena conferir o vídeo Cidade do México, feito por Marília Silva, Maliarte. Esse funcionamento independente da nossa vontade, ele é regido por um outro self chamado de proto-self. A comunicação entre esse self central e proto-self, ele se dá por meio da consciência que a gente chama de consciência central. Então, quando o nosso self central detecta alguma coisa diferente, né, percebe que algo está diferente, ele manda uma mensagem para o nosso proto-self, que pode fazer com que o proto-self modifique alguma coisa do nosso funcionamento. Nesse caso, por exemplo, poderia ser uma aceleração dos batimentos cardíacos, por conta da paisagem, né, sombria. Mas nós temos ainda, a partir da ativação da consciência ampliada, um outro self chamado de self autobiográfico, que é o self que tem as informações, né, que a gente guardou ao longo de todos os nossos anos, ao longo de toda... Projeção imagética, sob a ótica de Maliarte Mar. 3 figuras humanas, aparentemente do corpo de quem fala, divididas por lacunas de mesma medida, 2 dedos quase, tendo 3 tipos de eu, né? Self, do inglês self. Self central medido pela razão, o proto-self pelas vísceras, pela emoção, interessante. E a consciência ampliada, isso é a consciência central. A consciência central são as junções desses 2 inputs aí, né? Cérebro e fato. Isso me lembra a fase do Ratchet & Clank. Se você não conhece, considere assistir o vídeo Gameraço do Ratchet & Clank. O que se passa, Marília, nesse jogo de tão especial? Além do controle dimensional sobre os 3 eixos do personagem, você movimenta o personagem e movimenta a câmera. Então, essa percepção do espaço contido dentro do episódio Coletando Cérebros, que são os Bargs, né? Os Bargs seriam ali estariam no arquétipo do inimigo, né? Eles são uma espécie de peixes vermelhos que viram ovelhas, se você jogar o ovelhador nele. Mas você pode usar como se fossem umas bolinhas de protoplasma, que tem toda uma verossimilância. Eu diria que esse jogo ele é uma mistura de ficção com ciência, né? Do inglês sci-fi, fiction, science, tipo isso. Então, dentro dessa consciência central estão esses fatos. A gente lembra logo do Ratchet & Clank, lá do cérebro. E dentro do central, entre o central, o self central e o self autobiográfico, existe a consciência ampliada. É como se fosse, na representação de Siegel, a mão. Quando você está com a mão levantada, você fecha ela com o polegar, o mindinho com o polegar, e ele vai representar ali seu sistema límbico, sua amígdala.
a parte emocional e mais primitiva de você. Mas quando você cobrir com os 4 dedos que ficaram em pés, que vai representar o córtex cerebral, a parte das informações superiores, como disse a professora Thelma, querida, isso se relaciona completamente entre o self, eu, e o cérebro. E o cérebro e a consciência, né? E aí, esse self autobiográfico, ele pode resgatar algum tipo de imagem que vai fazer com que agora a gente tome uma atitude consciente, né? Agora depende da gente. Vou fugir porque ali não está muito legal. Então, em cima desse self autobiográfico, que é onde a gente se baseia, a gente vai trazer o quê? O funcionamento da mente humana. A mente humana ela é composta por 2 espaços. Um espaço chamado espaço dispositivo, que é o espaço que contém todas as imagens que a gente armazena. Aí, meus caros e caras, a gente precisa enfatizar, eu quero aqui deixar taxado, ok? Taxado não. Sublinhado, Ctrl U, né, no LibreOffice. O que eu quero deixar? É a comparação do sistema de armazenamento humano com o da máquina. E é justamente aí que eu vou trabalhar. Na conversão da imagem para o binário, vocês não podem perder. Da nossa vida, inclusive, até hoje, sob a forma de código, senão não tem como armazenar, e um espaço-imagem, que é o espaço no qual as imagens são manipuladas. Essa mente humana, ela vai ter interação com o objeto, que é o que está acontecendo agora. Vocês estão aí de frente para o computador, celular, notebook, seja lá o que for, e estão interagindo com esse computador, com esse notebook, com esse celular. E vão formar umas primeiras imagens que são chamadas de imagens perceptivas. Então, eu imagino que as imagens perceptivas que vocês estão formando são o meu diálogo, né? Porque a imagem ela pode ser qualquer coisa, não é só imagem dentro da neurociência, um odor, um sentimento, uma sensação, tudo isso são imagens. Então, você está tendo a imagem do meu diálogo e mais essas que eu estou mostrando para vocês. Essas imagens, essa interação, pode permitir que eu evoque do meu espaço dispositivo algumas imagens. Então, quando vocês estão aqui me observando, vocês estão pensando em outras coisas que vocês estão resgatando, estão juntando com essas imagens perceptivas e estão mandando para o espaço-imagem, e dentro desse espaço-imagem vocês estão trabalhando essas imagens para formar ou não novas imagens. Formadas novas imagens ou não, novamente a gente vai ter o percurso de volta para o espaço dispositivo, para termos as imagens armazenadas novamente, e algumas pode ser que vocês revelem para a gente. Essas imagens que são reveladas são chamadas de imagens cristalizadas. E aí, como é que a gente aplicou isso? Né? Foi uma implementação dentro de uma escola da FATEC, foi na Escola Técnica Santa Cruz, com alunos do curso de Eletromecânica, e aí para trabalhar uma das disciplinas eu usei, né, o WhatsApp, usei a internet, eu usei alguns recursos, e dentre eles, né, como era uma dinâmica que eu me propus aos alunos trazerem as coisas, né, as demandas para dentro da sala de aula, eu pedi que eles assistissem um vídeo, que era um vídeo da edição do Rock in Rio, era uma gravação sobre a tirolesa, e a partir do que a gente ia negociando, quando eu digo negociando, é que a gente ia interagindo, né, no grupo de WhatsApp, eu ia tentando dar uma condução para que a gente pudesse caminhar em direção à nossa disciplina. E aí, para poder trazer um exemplo que vai fechar com a gente, né, a público, vamos falar da atividade. Que imagens ele evoca? E aí eu só vou saber porque naquelas questões lá atrás, ele me revelou, né? Naquelas respostas dele, ele me revelou. Ele me deu os seguintes dados, ó. A foto, né, da pulseira, uma régua, a menor divisão da régua, a interação com os colegas, né, a conversa com os colegas, e também a pulseira que a colega levou no dia de finalização da atividade. Então, essas imagens foram levadas para o espaço-imagem, ele manipulou essas imagens e cristalizou a resposta que está lá escrita. Pode ser que a pulseira tenha espessura de 0,7 milímetros. E aí a gente consegue, né, fechar bem resumidamente o nosso conceito aí de multinumeramento. Então, o que seria multinumeramento? Ele implica a apropriação simultânea, sem hierarquia ou predomínio, de múltiplas representações de numeramentos, possibilitados por tecnologias diversas, inclusive as digitais. Aqui a gente estava trabalhando com o smartphone, para lidar com informações que envolvem números, legitimando a participação do indivíduo em suas práticas sociais. Essas múltiplas representações, emergidas graças às diferentes alternativas possibilitadas pelo uso do smartphone e graças à dinâmica de aula compartilhada, né, dos alunos poderem trazer as coisas para a aula, aberta, orientada pelos interesses dos alunos, permitem a percepção, evocação, manipulação, formação, armazenamento e cristalização de imagens. E como a gente está falando de imagens, né, uma imagem para vocês poderem analisar se ela se encontra em movimento ou se ela é uma imagem estática.
professor? Consegue Estou ver? tentando sair. Você consegue tirar? Porque eu estou tentando sair. Vou providenciar. Deixa eu terminar aqui. Remover, não. Eu dei o alt. Não. Alterar plano, não. Eu consigo apresentar só. O senhor consegue voltar para o Google Classroom? É isso que eu estou tentando. É Alt Tab, né? Isso, Alt Tab. Aí pressiona o Alt Tab. Eu não sei por que ele não está voltando. Não está acontecendo? Não está voltando. Então eu vou apresentar a minha para ver se interrompe. Pode ser? Pode também. Desculpa interromper. Sim, fica à vontade. Mas pode também segurar o Alt e ir apertando o Tab até aparecer o Google. Isso. Exatamente. Foi. Obrigado. Foi o Jonathan, né? Isso. Então a gente consegue representar a imagem ainda, né? Era uma imagem de um funil, né, professor? Era um funil monocromático, preto e branco, que tinha alguns detalhes esparçados, umas formas soltas, pelo menos a percepção que eu tive aqui. E consigo recuperar pelo meu... Deixa eu ver se eu aprendi. Olha, eu anotei muito. Deixa eu ver. Mente humana, espaço interativo e objeto. Exatamente, o objeto, a imagem, para mim ficou assim, entendeu? A representação dela, não sei se eu descrevi conforme o senhor esperava. Mas faz parte desse multiletramento, né? Essa multileitura sobre um objeto. Assim, como é muita novidade para vocês, é comum que tenha alguns equívocos, né? Eu agora estou tratando de multinumeramento, tá? O multiletramento, ele está associado às informações, né, que são da área de linguagens, mais voltadas para a língua portuguesa e para os símbolos, né, da grafia. E eu estou tratando de informações numéricas, tá? Então, mas assim, é normal, porque eu imagino que seja muita novidade ao mesmo tempo para vocês. Com certeza era uma novidade ao mesmo tempo, mas também foi abordado o quê? Foram abordados 2 pontos de vista, né? Partindo primeiro pelo multiletramento e depois ele derivou isso para o multinumeramento. Então, é como se fosse um questionário que você aplica uma metodologia de colocar a intenção, né, daquele que responde. Ou o que o sistema operacional ou os softwares em geral faz quando eles pintam o botão sim, levando as pessoas a apertar sim. O que eu tentei, né, trazer, que eu acho que é a parte mais interessante desse trabalho, é justamente essa questão da neurociência, né? Mas eu não queria que você descrevesse para mim a imagem de forma alguma, não, tá? Isso aí depende de como você manipula essa imagem no seu espaço imagem e como você vai cristalizá-la para a gente. Nós, externos, não temos domínio disso, tá? Então tá. Mas o senhor quis uma proposta com a imagem, né? Se o senhor puder retornar e fazer sua proposta, e de repente eu não entendi. Não, na verdade não era proposta nenhuma, não. Era justamente, assim, quando a gente vai falar disso, a proposta que eu tenho, o desafio que eu tenho, né, que a gente não tinha tempo para isso, né? Mas o desafio maior que eu gostaria, já que você quer uma proposta, que é um desafio, o desafio maior que eu gostaria era que vocês pensassem, tentassem criar, né, formar a imagem de 40 carros pendurados num pedaço de arame farpado. É o exemplo inicial, né? Quando o senhor perguntou sobre isso, eu fiquei pensando, mas se fosse uma outra substância, por exemplo, o grafeno, de repente poderia alterar, né, o contexto da pergunta. Olha, a gente precisa ver qual é a resistência do grafeno, mas mesmo assim, eu vou te dizer, eu não tenho aqui de antemão quanto é. Se você disser para mim quanto é a resistência dele, qual o limite de ruptura dele, eu já te digo de antemão mais ou menos quantos carros poderiam dar ali. Tá? Como a gente, né, nessa questão, a gente trabalha mais voltado para a área de siderurgia, mais aço, então a gente trabalha com outros valores. Mas não é nada que seja... que você vá pensar em muito menos carros do que isso, não, tá? De qualquer forma, se você fosse pensar em 5 carros, ainda seria um pouco demais, né? Sim. Vamos ver se temos uma pergunta. Por favor, Thelma.